E hoje tem Flamengo, partida decisiva contra o Peñarol pela Libertadores da América. Grande decisão desta quinta-feira contra o Peñarol no Maracanã, jogo de ida das quartas da Libertadores. A gente está aí focado em todos os campeonatos, tá todo mundo focado, tá todo mundo visando esse jogo, que vai ser um jogo muito importante, né? E o Gabigol está fora da partida contra o Peñarol. A comissão técnica acabou optando pela precaução e não relacionou o jogador no duelo desta quinta-feira contra o Peñarol no Maracanã. E o Bayer Leverkusen está de olho em joia do Flamengo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui na manhã desta quinta-feira. Hoje tem Flamengo, Mengão entra em campo, hoje partida pela Copa Libertadores da América. Vamos juntos aqui analisar todas as informações do Flamengo, os últimos ajustes que o técnico Tite fez para essa partida. Tem informação aí do mercado da bola, muitas informações importantes do Flamengo, mas faz o seguinte, dá aquela moral de sempre, explode o dedo no like, vamos bater essa meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso da força daqueles que torcem de verdade pro Flamengo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, é só você apertar o botão aqui embaixo, ativar o sino das notificações, se inscrevendo, assim sempre você estará recebendo todas as informações do Flamengo, tá bom? Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, talvez para levar seu filho na escola, vamos juntos aqui acompanhar então as informações do Mengão. Mas antes, corre nos comentários, já coloca o seu palpite para a partida de hoje e escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as informações do Flamengo. E nesta quinta-feira, pela Libertadores da América, o Flamengo vai tentar quebrar um jejum contra o Peñarol. O Flamengo não vence o Peñarol há 25 anos. Em partidas válidas pela Conmebol Libertadores, o Flamengo nunca venceu o Peñarol. Os últimos dois confrontos foi pela Libertadores da América em 2019. O Flamengo na fase de grupos jogou contra o Peñarol e perdeu a primeira partida no Maracanã por 1-0. Já na partida de volta, o Flamengo empatou com o Peñarol em 0-0. E mesmo com esses números, a imprensa uruguaia deu amplo favoritismo ao Flamengo. Que tiene muchísima historia, que tiene mística, que Flamengo es favorito desde el plantel, de lo que ha ganado y cosechado últimamente, Flamengo es el favorito, pero bueno. Yo creo que ahora el Flamengo está gastando, el cálculo rápido son 30 millones de dólares, sí, porque están pagando 18 por un jugador que está en Inglaterra, creo, ¿no? Ahora, tengo que reconocer, vamos a jugar contra un equipazo. Una selección de América tiene el Flamengo. Tiene a 4 de nuestros futbolistas de la selección uruguaya que jugaron en la última Copa América. Enfrentar en esta etapa a un equipo como Flamengo, no solo porque es un equipo brasileño, es el Flamengo. Último treinamento antes da grande decisão desta quinta-feira contra o Peñarol no Maracanã, jogo de ida das quartas da Libertadores. E o De La Cruz está de volta, confirmado e à disposição do técnico Tite, o uruguaio que foi desfalque na última partida do Mengão. Além dele, estão à disposição também os recém-contratados Alexandro, Plata e o Charly Alcaraz, que vivem a expectativa da estreia na Liberta. E para dar um passo importante rumo à classificação a mais uma semifinal, o Flamengo quer fazer valer o fator casa mais uma vez nessa Libertadores. Jogando em casa até aqui 100% de aproveitamento na competição em 2024. Foram 4 jogos, 4 vitórias e nenhum gol sofrido. Nação, e o Flamengo informou que o atacante Gabigol realizou exames que não diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa direita. Apesar disso, a comissão técnica acabou optando pela precaução e não relacionou o jogador para o duelo desta quinta-feira contra o Peñarol no Maracanã. Gabigol está entregue aos fisioterapeutas e preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos da temporada. O Flamengo vem driblando os desfalques e focado em uma das principais competições da temporada, Libertadores. Mas o time terá a volta de De La Cruz, além de ter à disposição os últimos reforços, Gonzalo Plata, Alexandro e Alcaraz. O desafio é contra um dos times que atrás do Flamengo tem uma das melhores defesas da Libertadores. A equipe de Tite sofreu 5 gols, enquanto os uruguaios levaram 6. Na parte ofensiva, o rubro-negro marcou 13 vezes na Libertadores, além de criar 22 chances. Já o Peñarol fez 16 gols e teve 21 oportunidades de balançar as redes. Contra o time uruguaio, o rubro-negro não tem um bom retrospecto.
Na competição, em 4 partidas, foram 3 vitórias do Peñarol e um empate, além do Flamengo ainda não ter conseguido vencer no Maracanã. Para quebrar o tabu, o Flamengo terá mais uma vez o apoio da torcida e a força da equipe para sair com o pé direito na primeira disputa por uma vaga das semifinais da Libertadores. Flamengo. Fala comigo, Vene Casagrande. Tem atualização sobre o treinamento? O Tite diz muito, né, no treinamento sobre como vai ser, né? Pois, a boa notícia em relação à atividade de ontem é que o Nico de la Cruz novamente treinou grande parte da atividade com os demais companheiros e deve ficar à disposição do técnico Tite para esse duelo extremamente importante. O Gabigol, uma informação, ele não treinou com os demais jogadores, fez um treino à parte, com a preparação física, com os fisioterapeutas. É um jogador que está tendo um cuidado especial com a preparação física. Lembrando, ele voltou recentemente de uma lesão física e no jogo que ele entrou contra o Vasco da Gama, teve um pique que ele deu, uma corrida que ele deu, que ele parou de correr e botou a mão na coxa, ou seja, dando um indício ali que sentiu uma certa fisgada. Mas acredito que fique à disposição. Mas ficando à disposição ou não, o Tite já demonstrou que ele é a última opção no setor ofensivo do Flamengo. Antes dele tem o Carlinhos que está na frente dele. Então, nos demais aí a gente tem o Gonzalo Plata à disposição, o Alcaraz à disposição, o Alexandre à disposição, e nessa atividade de hoje ele vai definir o time. Lembrando que a Arrascaeta não está 100% fisicamente falando, a gente viu no duelo com o Vasco, o Nico de la Cruz também não vai estar 100% fisicamente, então é um time do Flamengo que está muito desgastado. Tanto é que o Fabrício Bruno, informação, na atividade de ontem, de tão cansado que ele está, ele nem foi a campo. Ficou fazendo atividades na parte interna, ou seja, é um elenco do Flamengo com muitas lesões e também muito desgastado fisicamente falando. Ô Lucas Pedrosa, vamos tentar olhar um pouquinho o copo meio cheio aí pro lado do Flamengo, e aí o torcedor que tá de casa aí do Flamengo pensar que tem aí o Alcaraz, que tem o Plata e tem o Alexandre, que são 2 poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. Né? 3 poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. No jogo contra o Corinthians, foi contra o Corinthians que ele foi expulso, né? Sim. Que fogueira que fez o Alcaraz, hein? E o Plata também. Eu no jogo com o Vasco, né? Que são 2 jogadores que preenchem muito bem essa parte do meio campo, né? O Alcaraz é um cara de chegada que preenche o meio campo todo, a gente chama de meio campista praticamente completo, porque ele pode fazer saída de bola, ele pode fazer transição, ele consegue chegar à frente muito bem também. O Gonzalo Plata, eu achei muito interessante o tipo de movimentação dele, ele consegue cair pela direita, consegue cair pela esquerda, e além disso, ele não é só um ponta rápido, veloz, ele me pareceu um cara também que tem condições de dar uma assistência pro seu companheiro, tanto é que ele é um dos caras que pra mim foi, se não foi o melhor jogador do Flamengo contra o Vasco, foi um dos melhores sem dúvida alguma, e o Alexandre dispensa comentários, né? Ele deu azar de enfrentar o Paulo Henrique. E o Paulo Henrique fez uma baita de uma partida. Mas o Alexandre é um baita de um jogador também. É um cara que logo no primeiro lance do jogo, quase que ele consegue um cruzamento pro Flamengo fazer um gol. É um jogador realmente que é muito diferente, tem qualidade tática, tem qualidade técnica. O Flamengo se reforçou muito bem. É uma pena que tenha perdido tantos jogadores, senão seria difícil aí. Com certeza o Flamengo seria amplo, franco favorito contra o Peñarol. Mas, De la Cruz voltando. A Arrascaeta, mesmo sem estar 100%, ele joga com a cabeça, ele não joga só com o físico. Então é um Flamengo que, pra mim, já está mais inteiro do que já esteve. Inclusive, o Arrascaeta... Desculpa. Não, pode o Arrascaeta vem jogando com a cabeça há muito tempo, porque fisicamente falando, olha quanto tempo a gente fala faz parte da do processo da experiência do jogador. Desde 2020 que a gente fala que o Arrascaeta não está bem fisicamente. E, infelizmente, a tendência é só piorar, porque a idade vai aumentando, obviamente a questão física vai pesando muito mais. E é isso, o Arrascaeta é gênio. Contra o Vasco, por exemplo, ele ficou 65 minutos em campo. O que ele fez? Ele deu uma assistência primorosa pro Gerson. É um jogador que decide a qualquer momento. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, também ele não fez uma grande partida. Mas o que aconteceu? Ele fez um gol. Craque é isso. É isso. É por isso que eu não sou a favor de tirar o craque nunca. Eu acho que quando ele pede pra sair, ok. Mas um jogador diferente como é o Arrascaeta tem que jogar. Independentemente se tem condições de jogar 45 minutos, 30 minutos. Começa com ele e depois substitui. Vene, e essa polêmica do Landim com a CBF sobre a lesão do Pedro? Conta pra gente o que aconteceu. Pois é, o presidente Rodolfo Landim ele deu uma entrevista à TNT Sports. E durante essa entrevista ele foi questionado sobre a lesão do Pedro e nessa resposta ele disse que, ele afirma que a seleção brasileira colocou o Pedro numa carga elevada de treinamento. Então ele diz que a lesão do Pedro aconteceu por conta dessa carga elevada. Eu acho extremamente leviano um presidente falar isso.
E isso é até informação. Obviamente a comissão técnica do Dorival Júnior não gostou nem um pouco de ouvir isso da boca do presidente Rodolfo Landim. Por quê? Não faz o menor sentido ele dizer isso. Lembrando que antes dele servir a seleção brasileira, o Pedro jogou contra o Corinthians. Então ele não voltou de uma lesão e foi direto para a seleção brasileira. Não. Ele jogou pelo Flamengo antes de se apresentar à seleção brasileira. E a informação que eu tenho em relação à lesão foi uma lesão, Fernanda, ele estava sozinho, ele pisou errado no gramado, virou o joelho e acabou sofrendo a lesão. Não teve nada de carga elevada, segundo eu apurei junto à comissão técnica do Dorival Júnior. Então, é algo que o presidente Rodolfo Landim falou, eu acho que ele tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação. É delicado, né? É delicado demais você, entre aspas, culpar uma comissão técnica por conta de uma lesão. Claro que em vários momentos, por exemplo, os jogadores uruguaios do Flamengo, o próprio Arrascaeta, toda vez que ia para a seleção uruguaia, ele voltava abaixo fisicamente. De repente, a metodologia de trabalho, de fato, poderia exigir demais do atleta. Mas nesse caso do Pedro, não foi uma lesão muscular. Foi uma lesão, como é que a gente fala? Ligamentar, né? Foi uma lesão ligamentar sozinho. Não tem como você dizer que foi por conta de um trabalho elevado da comissão técnica. Foi o primeiro dia de treinamento do Pedro lá. Eu acho leviano o Rodolfo Landim falar isso, mas ele, como mandatário rubro-negro, ele disse. Eu acho delicado demais. Se fosse uma opinião do Flamengo, e aí a gente tá falando da parte médica, de fisiologia, todos pensando, e ele, como na figura de presidente, tá indo lá representar a opinião, porque ele é o presidente, né? E quando ele fala é o Flamengo falando, a gente até entende, mas pelo visto aí não é uma opinião do staff do Flamengo, né? Da parte ali, do departamento do Flamengo. Eu não posso dizer que o staff e o departamento... Quem que não tem opinião que é a mesma que é dele, que você A comissão técnica do Dorival Júnior. Do Dorival da seleção. Exatamente. Perfeito. Discorda então, totalmente. Podemos apurar isso, hein, Venê? Discorda. A gente pode apurar para ver... totalmente do presidente Rodolfo Landim. A gente pode apurar aí quando a gente fala gente, não é o 007, é o Venê Casagrande. Tá bom. Que também é um agente. Né? Você pode apurar para ver se a comissão do Flamengo concorda com o Landim. Rubro-negro já tá, enfim, fazendo todas aquelas promessas, superstição, aquela meia que sempre funciona já tá bem guardadinha, também aquela camisa de fé, também todo mundo fazendo o possível. Tem esse grande jogo aí, até quem sabe também, Rafa, para proteger os jogadores do Flamengo, porque a situação tá meio braba, né? O Luiz Araújo acabou agora como o mais novo desfalque do Flamengo, vai ficar por um bom tempo aí afastado, talvez 1 mês e meio, 45 dias, né? Ou 2 meses, 60 dias por conta de uma fratura na cartilagem do joelho direito, então vai passar por uma artroscopia e aí é uma perda muito grande para o Tite, porque era um jogador que vinha funcionando muito bem em questão das assistências e justamente no ataque, onde já perdeu o Cebolinha, onde já perdeu o Pedro, então o Flamengo é bem desfalcado no setor ofensivo ali. Mas olhando assim uma parte do copo mais cheio, o Flamengo tem o Plata, que entrou bem contra o Vasco, o Flamengo vai ter o Alcaraz, que não pôde jogar contra o Vasco, que já estava suspenso, então são jogadores mais ofensivos, e o De La Cruz também, que volta, está recuperado da lesão na coxa direita. Então o Flamengo tem essas opções e além disso tudo, tem o Bruno Henrique, o cara do outro patamar, o cara que funciona muito bem, Rafa. Em 17 gols com a camisa do Flamengo em Libertadores, 10 são em mata-mata. Então conhece muito bem a hora decisiva. Ontem eu fui lá no Ninho do Urubu bater um papinho exclusivo com o Bruno Henrique, recebeu a gente muito bem, estava tranquilo, sereno e falou um pouquinho sobre esse confronto com o Peñarol, o que está pensando que vem pela frente aí. Vamos ouvir um trechinho do Bruno Henrique. A gente está aí focado em todos os campeonatos. Claro que quando começa o mata-mata, o foco tem que ser maior. Então, acredito que está todo mundo focado, está todo mundo visando esse jogo, que vai ser um jogo muito importante, né? Porque jogar lá é difícil, mas não vejo problema algum. Mas primeiro temos que fazer o nosso papel, que é vencer bem dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, e depois pensar no jogo da volta.
Tá, então o Bruno Henrique enfim, exclusivo com a gente nessa preparação para o jogo, Rafa, que vai ser um jogador muito importante justamente por esses desfalques ofensivos do Flamengo. Mais do que nunca, né, Pedro? Porque com tanta gente ausente de uma mesma função, que é o lado do campo no ataque, acaba que o Tite não tem muita escolha e mais do que nunca, a movimentação do Bruno Henrique e a motivação com o Plata, já tendo estreado bem contra o Vasco no último domingo, são elementos importantes para o Flamengo administrar bem o Penharol, que aliás foi o último adversário que venceu o Flamengo aqui, jogando pela Libertadores em 2019. De lá para cá, mais ninguém venceu o Flamengo jogando no Maracanã pela Libertadores. E o Bayer Leverkusen está interessado na contratação do jogador Everton Araújo do Flamengo. O jogador Everton Araújo caiu nas graças da torcida do Flamengo e tem contrato até dezembro de 2026 e uma multa rescisória de 40 milhões de euros. Olheiros do clube alemão estiveram no Maracanã para acompanhar a partida de volta da Copa do Brasil contra o Bahia no dia 12 de setembro. E neste jogo, aliás, o volante de 21 anos foi considerado como um dos melhores jogadores em campo. E uma boa notícia, um dirigente do Flamengo afirmou que Everton Cebolinha está voando na recuperação da lesão no tendão de Aquiles. A expectativa do departamento médico é deixá-lo pronto em dezembro para que ele possa fazer parte normalmente da pré-temporada do Flamengo em 2025. Uma informação de dirigente da diretoria do Flamengo falou que o Cebolinha está voando na recuperação, voando. E que a expectativa do departamento médico é deixá-lo pronto em dezembro para que ele possa fazer parte normalmente da pré-temporada do Flamengo de 2025. Ou seja, para não atrapalhar a preparação dele para o próximo ano. Isso é uma boa notícia, uma baita notícia. Parabéns ao Everton Cebolinha pelo que ele vem fazendo nos bastidores. E eu ouvi de muita gente isso, que ele está extremamente focado para voltar muito bem aos gramados em 2025. E em nota, o Flamengo se pronunciou sobre a cirurgia do Luiz Araújo. A cirurgia foi um grande sucesso e Luiz Araújo tem alta prevista para esta quinta-feira. E em redes sociais, Luiz Araújo agradeceu a torcida do Flamengo. Olha só, nação, o Everton Ribeiro deu uma entrevista ao canal da TNT Sports falando sobre o seu momento no Bahia e também, sabe o quê? Sobre Gabigol, convidando o jogador a jogar no Bahia. Dá só uma olhada. O Cadu me falou, né, que o Bahia tinha grandes planos, que queria crescer e ser protagonista novamente, né, do futebol brasileiro e passava muito pelas contratações e que iam chegar e que o City também ia dar um suporte muito grande, né? Porque hoje o Bahia é o segundo time, né, do City, pode dizer assim, e querem fazer um grande investimento, tanto na parte de estrutura como no campo. Então, isso tudo com certeza fez eu pensar muito bem e poder aceitar esse projeto. E também tem o pós-carreira, né, que eu posso pensar em alguma área no futebol também. Então, tudo isso com certeza fez eu pensar em aceitar esse grande projeto do Bahia. Na segunda-feira, se eu não me engano, a gente fez um quadro no programa perguntando qual era o melhor destino do Gabigol e colocou vários clubes como opção e tudo. E no entendimento da mesa que estava no programa, o melhor destino do Gabigol era o Bahia. Nós entendemos isso na opinião e falamos uma série de argumentos. Aí depois começaram notícias de que o Gabigol podia ir, o Bahia negou e tudo, e o Gabigol vai ficar sem contrato no fim do ano. Você já começou a atuar como uma espécie de um dirigente assim meio extraoficial para conversar com o Gabi, para falar do projeto, para falar da cidade? O Gabigol, nós estávamos errados, o Gabigol o Bahia é um ótimo destino para o Gabigol? É um ótimo destino e a gente conta com ele aqui. É só ele falar que quer que a gente já faz uma ligação, fala com o Cadu aqui e o Cadu dá o jeito dele. Pô, o Gabi é um grande atacante, né? Tem uma história linda aí no Flamengo. E se for sair,
que possa ir para um grande clube como o Bahia e chegar aqui vai nos ajudar muito. Eu tenho certeza que ele tem muitos gols aí pela frente aí na carreira dele. E se daria muito bem com a torcida do Bahia, hein? Do jeito que é apaixonado e do jeito que ele lida bem com a torcida, né? Não, essa parte aí, fora os gols, ele é um outro fenômeno, né? Que é de trazer a torcida pro nosso lado, de ser tão impactante com as crianças, né? Acho que a comemoração dele marca muito. E como ele faz muito gol, as crianças vão na onda. O problema é os pais, né? Que toda hora ele muda o cabelo. Aí tem que aguentar os filhos pedindo pra pintar o cabelo. Já vai ver. Mas o Everton também muda cabelo, o VSR também, o Everton dos dois. Galera, nessa quinta, Flamengo encara o Peñarol. Jogo que eu classifico, pelo menos até o momento da temporada, como o mais importante. Semana que vem, lá no Uruguai, será o jogo mais importante também da temporada. Eu acho que Libertadores tem que ser o foco principal de qualquer equipe, qualquer clube que faz investimento como o Flamengo vem fazendo. Libertadores é a principal competição do futebol sul-americano. Ah, mas isso é a principal competição. Não tem jeito. É a Champions League da América do Sul. A verdade é essa. E aí o Flamengo tem um tabu para quebrar diante do Peñarol. Vencer pela primeira vez esse time uruguaio em partidas válidas pela Libertadores da América. Até o momento são 4 jogos no total, com 3 derrotas e 1 empate. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas o Peñarol foi o último time a vencer o Flamengo no Maracanã de 2019 para cá. Vocês vão se recordar essa derrota por 1-0 para o Peñarol dentro do Maracanã. O Gabigol foi expulso na ocasião e o Arrascaeta, o Flamengo era comandado por Abel Braga, Arrascaeta reserva, o Abel acabou o jogo podendo fazer uma substituição e não colocou o Arrascaeta. E eu lembro que após esse jogo eu questionei o Abel Braga e o Abel Braga respondeu que não colocou o Arrascaeta porque o time dele não era time de índio que só atacava. Vocês vão se recordar disso. Então, de lá para cá, o Flamengo não perdeu no Maracanã. A última derrota em Libertadores foi justamente para o Peñarol. O lado bom é o seguinte, sobre esses duelos aí, Flamengo e Peñarol. Nas últimas 2 competições em que o Flamengo e Peñarol se enfrentaram, que foi Mercosul de 1999 e Libertadores de 2019, as taças foram conquistadas pelo Flamengo. Inclusive, eu lembro muito bem desse duelo na Mercosul de 1999, o pau quebrou. Célio Silva era o zagueiro do Flamengo, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na casa da minha tia, inclusive, aqui em Niterói. Eu lembro desse duelo. O pau quebrou. Foi assim, pancadaria generalizada mesmo. Uma das pancadarias mais feias que eu vi como torcedor. E repito, pessoal, por falar em torcida, a rivalidade entre as torcidas de Flamengo e Peñarol está grande. Desde 2019 para cá, quando teve, infelizmente, a morte de um torcedor do Flamengo, do Espírito Santo, que veio com uma caravana para o Rio de Janeiro assistir ao jogo e foi espancado por torcedores do Peñarol e infelizmente ele acabou falecendo na ocasião. Ficou um longo período internado, eu mesmo tive a oportunidade de visitá-lo. Foi um dia muito triste para mim, cara. Eu fiquei muito emocionado entrevistando o irmão dele, foi muito triste, mas enfim, espero que não aconteça nada aqui. Pessoal, tomem cuidado, tá bom? E para esse jogo o Gabigol está fora, é isso mesmo, não será relacionado. O que aconteceu? Nós informamos no vídeo de ontem que ele não tinha treinado com o grupo, treinou à parte, questões físicas, realizou exames médicos. A boa notícia, o exame não constatou nenhuma lesão. A má notícia, ele está com uma fibrose na coxa direita. E fibrose é quando tem um problema ali no músculo e para não forçar ele não será relacionado. A nota oficial do Flamengo, depois que nós divulgamos nas outras redes sociais, e o Flamengo divulgou após a nossa informação o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol ou Gabi, ou para os mais próximos, Lil Gabi, realizou exames que não diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa direita. Porém, a comissão técnica optou pela precaução
e não o relacionou para o duelo com o Peñarol em razão de uma fibrose na região. Gabi está entregue aos fisioterapeutas e preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos da temporada. O que me chamou a atenção nessa nota foi, porém, a comissão técnica, não foi nem o departamento médico, mas Gabigol, portanto, está fora. E o Tite esboçou na atividade dessa quarta-feira o time titular que ele vai mandar a campo para pegar o Peñarol nessa quinta-feira. Com novidade, inclusive ele barrando o destaque do Flamengo nos últimos jogos. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda mantido, mesmo com Ayrton Lucas à disposição, Pulgar, De La Cruz voltando ao time, Gerson, Arrascaeta voltando também ao time titular. No ataque, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Quem foi sacado aí, eu tenho certeza que você já sabe de quem eu estou falando. Léo Ortiz foi sacado do time titular, mesmo sendo um jogador que está se destacando bastante. E o Alcaraz fica como opção no banco de reservas. Quando eu publiquei a informação do time do Flamengo, os torcedores nas outras redes sociais caíram em cima do Tite, reclamando como é que pode o Léo Ortiz ser reserva, não pode ser bancado, não pode ficar fora do time. Mas fato é que o Léo Ortiz está fora, Pulgar e De La Cruz serão os dois volantes. Se vocês me perguntassem o que eu faria, eu manteria o Léo Ortiz. Eu não acho um absurdo, tá? Absurdo, se liga na palavra. Eu não acho um absurdo botar o Pulgar e o De La Cruz. Mas eu talvez fizesse o seguinte: Pulgar e Léo Ortiz, e deixaria o De La Cruz para o segundo tempo para a vaga do Arrascaeta, que o Arrascaeta não está 100% e nem o De La Cruz está 100%, ou iria com Léo Ortiz e De La Cruz. E aí, o que vocês fariam, tá? O que vocês fariam? O fato é que Léo Ortiz está jogando muita bola, tem sido um jogador extremamente importante, tem sido aquele jogador que quebra linhas adversárias com passe e, pelo visto, será a opção no banco de reserva. É isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Agora nos resta é torcer para o Flamengo conseguir quebrar esse tabu diante do Peñarol. O Flamengo vai com mudanças na escalação, como a gente viu durante o vídeo, e vamos ficar de olho no que o Tite, né? Se o Tite vai preparar alguma surpresa para essa partida. Lembrando que o Flamengo precisa da vitória. Nação, tem que vencer e vencer bem. Eu já vou deixar meu palpite registrado aqui, eu já tinha falado no vídeo anterior. Para mim, vai dar Flamengo 2-0. Gols de Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Esse é o meu palpite, já deixo registrado aqui. Quero que você participe também, deixando seu palpite aí nos comentários. Já coloque sua força, o seu pensamento positivo pro Mengão. E vamos ver no que vai acontecer nessa partida de hoje, em 7 horas da noite o Mengão entra em campo. Tá certo, nação? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Um ótimo dia para todos vocês. E vamos torcer pro Flamengo fazer e abrir uma boa vantagem nessa partida contra o Peñarol, tá certo? Um grande abraço, um ótimo dia. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.